o caminho da abundância, enriquecendo com consciência e sabedoria. Rinzen caminhava pelas montanhas cobertas de neve, o som de seus passos suaves se misturando ao vento gélido que soprava entre os picos. O céu era de um azul profundo, quase hipnotizante, e o silêncio ao redor proporcionava uma paz rara, quase sagrada. Mas, dentro dele, a busca por respostas ecoava mais forte do que nunca. Ele estava em uma jornada para compreender o verdadeiro significado da abundância, não apenas a riqueza material, mas o sentido espiritual e emocional que ela carregava. Desde muito jovem, Rinzen sempre foi fascinado pelos mistérios da mente e do espírito. Enquanto outros buscavam o acúmulo de bens, ele buscava a essência do que realmente trazia felicidade. Porém, a vida não era tão simples quanto ele imaginava. Crescendo em uma família onde a escassez era constante, ele viu muitos caírem na armadilha de acreditar que apenas o dinheiro resolveria seus problemas. Mas algo sempre lhe dizia que havia mais nessa equação. Ele acreditava que riqueza e sabedoria podiam coexistir, que havia um equilíbrio sutil entre o material e o espiritual. Durante sua juventude, ele passou por diversos templos e monges em busca de respostas, mas foi apenas quando conheceu o mestre Tsering que sua jornada realmente começou. Tsering era um monge recluso, famoso por sua sabedoria inabalável e por viver em profunda simplicidade, mesmo sendo de uma família abastada. As palavras de Tsering ecoavam na mente de Rinzen enquanto ele atravessava as trilhas geladas. A verdadeira abundância não está no que você possui, mas no que você é capaz de compartilhar com o mundo. Essas palavras haviam mudado a vida de Rinzen. Ele começou a perceber que a riqueza não estava apenas nos bens materiais, mas na forma como você influenciava e tocava a vida das pessoas ao seu redor. Essa percepção o trouxe até as montanhas, onde ele esperava encontrar não apenas respostas, mas um propósito mais profundo para sua existência. Naquela manhã, o sol começava a nascer, iluminando as montanhas cobertas de neve com um brilho dourado. Rinzen estava descendo a encosta quando avistou, ao longe, uma pequena aldeia no vale. Curioso, decidiu se aproximar. As casas de pedra e madeira pareciam humildes, mas havia algo encantador na simplicidade daquele lugar. Crianças brincavam perto de uma fogueira, e o aroma de comida sendo preparada se espalhava pelo ar frio. Ao entrar na aldeia, Rinzen foi recebido por Nima, uma mulher de meia idade que liderava a pequena comunidade agrícola. Havia uma força silenciosa em Nima, algo que imediatamente chamou a atenção de Rinzen. Seus olhos revelavam uma vida de sacrifícios e dedicação, mas também de uma sabedoria prática que vinha da experiência de liderar e cuidar de seu povo. A aldeia era modesta, mas havia uma harmonia palpável entre os moradores, algo que intrigava Rinzen. Nima convidou Rinzen para se juntar a eles em um jantar simples, mas saboroso. Durante a refeição, Rinzen percebeu que, embora não houvesse muito em termos de bens materiais, as pessoas daquela aldeia viviam de maneira plena. As risadas, as conversas calorosas e o senso de comunidade eram evidentes. Ele perguntou a Nima como eles conseguiam manter uma vida tão tranquila e próspera, mesmo com tão poucos recursos. Nima, sorrindo, respondeu: a abundância não está no que possuímos, mas na maneira como vemos o que temos. Aqui, acreditamos que cada coisa, por menor que seja, é um presente. E quando compartilhamos, multiplicamos nossa riqueza. Essas palavras ecoaram profundamente no coração de Rinzen. Ele lembrou-se das palavras de Tsering sobre o compartilhamento, mas agora, diante de seus olhos, via isso sendo praticado em sua forma mais pura. No entanto, ele sabia que sua jornada não estava nem perto do fim. Naquela noite, Nima contou a Rinzen sobre um antigo monge que vivia nas montanhas além da aldeia. Diziam que ele possuía a chave para entender a verdadeira abundância e que muitos que buscavam sabedoria haviam subido até lá, mas poucos retornaram. Determinado a descobrir mais, Rinzen decidiu que sua próxima parada seria encontrar esse monge misterioso. Na manhã seguinte, com o coração cheio de propósito renovado, Rinzen se despediu de Nima e da aldeia. Ele começou sua ascensão, enfrentando ventos gelados e trilhas perigosas. A paisagem à sua volta parecia se tornar cada vez mais hostil, mas isso não abalava sua determinação. Cada passo o levava mais perto de respostas que ele procurava. Depois de dias de caminhada, Rinzen finalmente chegou ao topo de uma montanha isolada, onde encontrou um pequeno mosteiro escondido entre as rochas. Ali, ele encontrou o monge Nanka, um homem de aparência frágil, mas com uma presença espiritual incrivelmente forte. Nanka o recebeu com um sorriso calmo e os dois passaram horas em silêncio, sentados sob o céu estrelado. Depois de um longo tempo, Rinzen perguntou a Nanka sobre a verdadeira natureza da abundância. O velho monge sorriu e respondeu: você já sabe a resposta, jovem Rinzen. A abundância é um estado de espírito, não algo que se possa medir ou pesar.
Quando você entende a impermanência de todas as coisas, aprende a valorizar o momento presente e a compartilhar sua sabedoria e compaixão com os outros. Essa é a verdadeira riqueza. A resposta de Nanka foi ao mesmo tempo simples e profunda. Rinzem passou dias no mosteiro, aprendendo com o velho monge e refletindo sobre suas próprias crenças. Ele começou a perceber que a abundância não era algo que se encontrava nas riquezas ou nos bens materiais, mas na maneira como você vivia sua vida e nas conexões que fazia com os outros. Quando Rinzem finalmente deixou o mosteiro e desceu de volta ao mundo, ele o fez com um coração mais leve e uma mente mais clara. Ele entendeu que a verdadeira riqueza estava na gratidão, no amor, na compaixão e no compartilhamento. Cada passo que ele dava agora era guiado por essa sabedoria, e, enquanto ele continuava sua jornada pelo mundo, espalhando essas lições, percebeu que ele próprio se tornará uma fonte de abundância para todos que encontrava. Rinzem descia a montanha com a sensação de que algo fundamental dentro de si havia se transformado. Ele já não via o mundo com os mesmos olhos. Cada pedra no caminho, cada árvore ao seu redor, cada rajada de vento parecia conter uma lição em si mesma. A resposta para o que buscava sempre estivera ali, mas ele precisou atravessar todo aquele percurso espiritual e físico para entendê-la profundamente. Enquanto descia, pensava nas palavras de Nanka, que ecoavam como um mantra em sua mente: a abundância é um estado de espírito. Ao chegar novamente à aldeia, foi recebido com sorrisos e abraços calorosos. A comunidade de Nima tinha uma alegria que transcendia qualquer riqueza material, e Rinzem agora entendia isso plenamente. As crianças corriam ao seu redor, enquanto os adultos o convidavam para se sentar e contar sobre sua jornada. Ele aceitou o convite, sentando-se ao redor da fogueira, onde as histórias eram contadas e compartilhadas. Eu encontrei Nanka, disse Rinzem, e imediatamente a atenção de todos se voltou para ele. Era raro alguém se aventurar até o topo daquelas montanhas e voltar. A própria Nima o olhou com uma expressão de respeito e admiração. Ela sabia que a jornada até lá não era apenas uma prova de força física, mas de uma força interior profunda. Ele contou a todos sobre os ensinamentos do monge, sobre como a verdadeira riqueza não está em quanto você acumula, mas em como você compartilha e vive o presente com gratidão. A simplicidade das palavras tocou a todos, e o silêncio que seguiu mostrou que aqueles ali compreendiam o que ele queria dizer, porque já viviam isso, mesmo sem nomear. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam para dormir, Rinzem caminhou em silêncio pelas ruas da pequena aldeia, refletindo sobre o que faria a seguir. Ele sabia que sua missão estava longe de terminar. O mundo era vasto e cheio de pessoas que, assim como ele, buscavam uma resposta para suas angústias internas e externas. Ele sentiu que, assim como Nanka, poderia levar essa sabedoria adiante, espalhando as sementes do que havia aprendido. No dia seguinte, Rinzem decidiu permanecer por mais algum tempo na aldeia. Nima o convidou para participar dos trabalhos diários da comunidade, e ele aceitou de bom grado. Havia uma alegria profunda em atividades simples, como plantar, colher e preparar o alimento. Tudo ali era feito com um sentido de propósito e união. Aos poucos, ele começou a ensinar algumas das crianças e jovens os conceitos que havia aprendido ao longo de sua jornada, mas sempre com a humildade que o caracterizava. Ele sabia que a verdadeira sabedoria não podia ser imposta, mas compartilhada com suavidade, como uma vela que acende outra sem se apagar. Enquanto ele passava seus dias ali, Rinzem percebeu algo interessante. A própria aldeia prosperava de maneiras inesperadas. As colheitas eram abundantes, e as trocas com outras aldeias se multiplicavam. Não era apenas o trabalho duro, mas a energia coletiva, o espírito de gratidão e generosidade que permeava o lugar. Isso era, para ele, uma confirmação do que Nanka havia ensinado. A verdadeira abundância brotava naturalmente quando as pessoas viviam em harmonia umas com as outras e com a natureza. Certo dia, um forasteiro chegou à aldeia, um comerciante de terras distantes. Ele trazia consigo histórias de lugares de imensa riqueza material, onde os habitantes viviam em opulência, mas, curiosamente, também falava de uma profunda infelicidade que permeava esses locais. Quanto mais eles têm, mais eles querem, disse o comerciante durante o jantar. E quanto mais querem, mais vazios parecem se sentir. As palavras do comerciante intrigaram Rinzem. Ele sabia que o desejo, quando descontrolado, podia levar à insatisfação eterna. Mas ao olhar para o comerciante, percebeu algo mais. O homem carregava em seu semblante uma tristeza silenciosa, como se ele próprio estivesse preso a esse ciclo de desejo e insatisfação. Após o jantar, Rinzem o convidou para caminhar com ele até um campo próximo, onde o céu noturno se abria como um manto de estrelas. "O que te traz aqui?" perguntou Rinzem, sabendo que, embora o homem dissesse estar apenas de passagem, havia algo mais por trás de sua visita. O comerciante, cujo nome era Dava,
suspirou profundamente antes de responder. Eu busco o que todos buscam, paz. Mas parece que, quanto mais eu ganho, mais distante essa paz fica. Meu comércio floresce, mas meu coração parece murchar. Rinzen escutou em silêncio, permitindo que Dava expressasse suas angústias. Ele sabia que a solução não estava em palavras mágicas ou conselhos prontos, mas em uma transformação interna. Quando o comerciante terminou de falar, Rinzen sorriu suavemente. A paz que você busca não está nas riquezas que acumula, mas no que você é capaz de deixar ir. Assim como uma árvore que solta suas folhas no outono, precisamos soltar os desejos que nos prendem para que a verdadeira abundância possa florescer. Dava ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras. Ele tinha viajado por muitas terras e ouvido muitos sábios, mas nunca algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo havia tocado seu coração. Rinzen o convidou a permanecer na aldeia por alguns dias, para que ele pudesse experimentar a simplicidade da vida ali, e o comerciante aceitou. Nos dias que se seguiram, Dava participou das atividades da aldeia, ajudando na colheita e na construção de uma nova casa para uma família local. Ele sentiu pela primeira vez em anos um alívio de suas preocupações, como se o peso que carregava estivesse sendo gradualmente dissipado. Ao ver as crianças rindo e os moradores trabalhando juntos, percebeu que havia uma forma de riqueza que ele jamais havia experimentado: a riqueza do espírito, da comunidade e da gratidão. Antes de partir, Dava se aproximou de Rinzen com olhos marejados. Eu vim até aqui pensando que traria algo de valor para essa aldeia, mas agora vejo que são vocês que me deram o maior presente: a compreensão de que a verdadeira riqueza está na simplicidade e no compartilhamento. Rinzen sorriu e abraçou Dava como um velho amigo. Que você leve essa sabedoria com você e a compartilhe por onde passar. Essa é a verdadeira missão de quem entende o caminho da abundância. Dava partiu da aldeia, mas não como o mesmo homem que chegou. Sua visão sobre o mundo, sobre seus negócios e sobre sua própria vida havia mudado profundamente. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua riqueza seria medida não pelo que ele acumulava, mas pelo que era capaz de compartilhar e pelo impacto positivo que causaria nas vidas das pessoas ao seu redor. Rinzen permaneceu na aldeia por mais algumas semanas, observando como as sementes da abundância, tanto espirituais quanto materiais, floresciam ao seu redor. E, assim como uma árvore robusta que dá frutos para todos que passam, ele continuaria a espalhar essa sabedoria por onde fosse, sabendo que, no fim, a verdadeira riqueza não estava em um destino final, mas na jornada e nos corações que ele tocava ao longo do caminho. Quando finalmente decidiu partir, a despedida foi cheia de carinho. Nima o olhou com os olhos de quem sabia que aquele jovem monge havia mudado para sempre o destino de sua aldeia. Você sempre terá um lar aqui, Rinzen, ela disse, enquanto ele se preparava para seguir viagem. E assim, com o coração cheio de gratidão e a mente iluminada pela sabedoria que tanto buscará, Rinzen partiu em direção ao horizonte, sabendo que sua jornada estava apenas começando, uma jornada de compartilhar o verdadeiro significado da abundância com o mundo. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.